daí vamos dar início à nossa palestra Gestão de Saúde Populacional, entender os riscos para gerir bem os custos. Convido a nossa palestrante, a doutora Ana Cláudia de Assis Rocha Pinto, médica com especialização em endocrinologia, doutorado em medicina pela Unifesp, MBA executivo pelo IBMEC São Paulo INSPER, especialista em gestão de qualidade de vida no trabalho pela FIA USP, com experiência em prevenção e promoção de saúde. Conta com várias publicações científicas e larga experiência nas áreas de gestão de saúde, desenvolvimento de novos produtos e relacionamento em operadoras de saúde e consultorias. E com vocês, peço que recebam com a calorosa salva de palmas a nossa palestrante, a doutora Ana Cláudia. Obrigada. Boa tarde. Eu queria agradecer ao convite, mas não assim de uma forma clichê, porque a gente agradece, mas porque realmente eu acredito em tudo isso. Eu queria dar parabéns para vocês e é com muita honra e com muito prazer que eu estou aqui hoje para participar dessa iniciativa da Aliança. Não vou agradecer nominalmente para não esquecer ninguém, mas eu vou dizer que é um grande prazer eu estar aqui. Eu espero que eu consiga comunicar com todos vocês da maneira como a gente conversou bastante, né, Jefferson, Isa, Fabrício, para passar esse recado da melhor forma possível. Então aqui é um overview do que a gente vai conversar hoje, porque como são múltiplos atores, a gente precisa tentar chamar a atenção de todos vocês, né? O assunto é amplo e a gente tentou fazer isso da seguinte maneira. A gente tem um sistema de saúde que é complexo e descoordenado, como a gente conhece. O foco é no tratamento da doença e não na manutenção da saúde. E isso acabou levando a uma deterioração na qualidade da própria assistência médica. A gente paga muito e a pessoa lá na ponta, e a pessoa que somos nós também, recebemos muito pouco, né? Então, para a gente aumentar a qualidade da assistência, que esse é um desafio tão grande quanto o de reduzir custos, a gente tem alguns pilares importantes. Eu vou tentar resumir aqui os três principais pilares e no slide seguinte em que contexto que a gente coloca essa discussão toda. Então, em primeiro lugar, é entender os riscos das pessoas que estão saudáveis. E quando a gente fala das pessoas saudáveis, a gente não está falando só daquelas expostas às questões de segurança do trabalho. A gente está falando da saúde das pessoas como um todo. Então, a gente precisa entender quais são esses riscos e gerenciar esses riscos com as ferramentas também adequadas. Porque a gente também não pode investir um recurso desnecessário, desproporcional, que pode fazer falta na ponta da assistência, onde o recurso ele será mais necessário. E aí a gente vai discutir como é que o bem-estar está envolvido nessa cadeia, que foi uma coisa que o Fabrício falou, que o Dr. Célio comentou. Saúde não é só saúde física. A gente vai conversar sobre isso e eu trouxe uns números para mostrar para vocês como isso faz a diferença, tem como a gente medir isso. E em caso de doença, oferecer um cuidado coordenado, que a gente tem, eu não sei se vocês, quem está mais ligado à saúde, tem ouvido a discussão da coordenação do cuidado, né? A gente tem falado muito da coordenação do cuidado, as pessoas ficam sozinhas, perdidas, quando elas têm uma necessidade, elas não sabem qual é a melhor solução, como é que elas têm que, a quem elas têm que recorrer, e às vezes por acreditar ou por desconhecer, elas acabam tomando as opções erradas. Então, é muito importante que a gente coordene e envolva os diferentes provedores da cadeia. Então, aqui a gente está falando dos hospitais, aqui a gente está falando dos profissionais da saúde, das operadoras, das organizações comunitárias e mais, que é o que a gente vai coroar no nosso final. E a gente vai discutir nesse bloco 2 da doença quais seriam as ferramentas. Que ferramentas a gente tem para fazer isso no mundo real, certo? Na prática. E, por fim, e não menos importante, é o paciente ou a pessoa, nós, no centro do cuidado, certo? A gente não vai discutir a fragmentação da cadeia, mas isso é o que levou a esse cuidado descoordenado, essa baixa qualidade ao alto custo. Então, a gente precisa facilitar a interação das pessoas, de nós como usuários de saúde, com todo esse sistema, certo? E garantindo qualidade.
E aí eu vou trazer uma pitadinha de como é que a tecnologia pode ajudar. Será que tem ferramentas que podem ajudar a gente nisso, né? Como é que a tecnologia pode contribuir? E dentro desses 3 pontos, a gente vai levantar o ponto de vista do empregador. Porque além de todo o prejuízo à saúde dos colaboradores e dos seus familiares, o cuidado descoordenado, ele leva à diminuição de produtividade, certo? Que estão ligadas a absenteísmo, presenteísmo e etc. E eu trouxe aqui uma amostrazinha para vocês de quanto que isso pode custar. Que às vezes fica tão difícil, né? Parece que, puxa, mas como é que eu vou medir isso? Existem maneiras de medir e o custo pode ser muito elevado, como a gente vai ver. E por fim, a gente vai discutir como é que a gente entende esses riscos envolvidos, as ferramentas disponíveis dentro da área de saúde e vamos dar um passo para a comunidade como um todo, certo? Então, como é que a comunidade interage com tudo isso? Como é que o supermercado, a escola, como é que todo mundo trabalha dentro dessa engrenagem para levar o bem-estar, para levar custos adequados e qualidade na assistência. Tá bom? Espero que não seja cansativo. A mensagem tá aqui, cadê o... Aqui, se vocês olharem no fundo, eu procurei por um fundo do paciente ou da pessoa no centro da cadeia, que esse vai ser um dos principais pontos da nossa discussão. Aqui é só para introduzir a discussão, não vou ler tudo isso. Todo mundo aqui sabe, mas é para chamar cada um de vocês que está nessa sala. Porque a gente tem empregadores, a gente tem pessoas ligadas ao sistema de saúde, os próprios indivíduos que somos nós enquanto pacientes, planos de saúde e governo. Todos enfrentam o mesmo cenário. Aumento do custo, aumento de prevalência crônica, de doença crônica, como foi dito, aumento da concorrência, né? Eu tenho que sobreviver, meu negócio tem que dar lucro, certo? E diminuição da produtividade do trabalhador. Cada um desses atores sofre de uma forma, mas os problemas são os mesmos, o cenário é o mesmo. E quando a gente discute soluções para isso, como foi dito aqui, a gente não pode achar que uma solução setorizada vai resolver. Não vai. A gente tem que ter uma abordagem para toda a população, seja ela saudável, com os recursos financeiros adequados para aquela população, tanto para a ponta aqui, que são os pacientes mais graves, complexos, em situações terminais, certo? Então, a gente tem que desenvolver políticas, ações, utilizar ferramentas que atuem de A a Z da população. Esse é um gráfico, gente, que, olha, eu trabalho com isso há mais de 18 anos, com gestão de saúde, e tenho paixão por isso. E esse foi um gráfico que eu uso desde o começo do meu trabalho, só que ele dá tão certo do ponto de vista didático, para explicar o que a gente quer falar, que eu sempre acho que eu vou tirar e nunca consigo tirar, né? E quando eu vejo, os alunos estão replicando, as pessoas estão usando, então ele comunica. Então vamos lá. Esse gráfico aqui, olha, a linha azul, ela mostra o número de pessoas. Então, quando a gente olha aqui, a maior parte da nossa população, ela está aqui na categoria dos saudáveis, certo? E a linha vermelha é o custo. Normalmente, essa população, ela não tem um custo assistencial, ela tem um custo assistencial baixo, certo? Já aqui, eu tenho um número pequeno de pessoas em fase terminal, com custo muito elevado. E por aqui passa prevenção, que são pessoas que têm risco e já estão com elevação dos custos, e as pessoas que têm doenças crônicas, que é um número menor, mas tem um custo bastante interessante. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai passar rapidamente por esse gráfico para entender que ações e que ferramentas que eu posso usar em cada um deles, certo? E o que eu tenho que esperar em termos de retorno. Podia ser fácil assim de fazer, né? Não é? Pelo menos é fácil de explicar, né? Fazer não é tão simples assim, mas se a gente entende, já é uma grande coisa. Então, aqui a gente divide em 2 grandes lados. O lado de cá, as ações que eu fizer, eu posso buscar redução de custo assistencial, porque o custo é alto. Quando eu olho do lado de cá, o custo assistencial, ele não é muito alto. Então, por exemplo, se eu recuperar 100% em cima de 1, ainda assim é 1. Mas tem um custo escondido aqui, que é o custo da produtividade, da perda da produtividade, certo? Então, quando a gente fala principalmente do empregador, esse é um custo que interessa muito para ele. Talvez para quem está fazendo a gestão de saúde ali, na operadora, esse não seja um custo tão impactante, mas para o empregador esse é um custo bastante impactante, né? E que está aqui mais ligado à população saudável.
Esse é o case que eu trouxe para vocês. Essa é uma empresa brasileira. E só para a gente ter ideia do que é o custo direto e o que é o custo indireto. O custo direto é aquele custo que a empresa vê que está pagando todo mês. É o custo com o ambulatório, é o custo com a operadora, é o custo com o plano odontológico, com o check-up, com tudo que ela enxerga que ela está pagando. Do lado de cá, existe um outro custo que sai do mesmo bolso, certo? Só que ele não é facilmente reconhecido. Esse custo está ligado a afastamento, absenteísmo, seguro acidente de trabalho, FAP. Perda de produtividade estimada, porque isso era uma fábrica, é mais fácil, né, de calcular a produtividade. Provisionamentos ou reservas financeiras, seguro de vida, a perda com seguro de vida, né? Certo? Eu vou piorando a minha experiência, esse seguro vai ficando cada vez mais caro, isso é um custo indireto. Substituição do colaborador afastado, com treinamento, etc. Processos contra a empresa. E fora o que é intangível, como o Fabrício comentou. Tem coisas de imagem que nunca mais a empresa recupera, né? Então, esse custo aqui, a gente consegue mostrar que ele pode sim ser muito alto, e esse é um caso brasileiro. E de uma empresa aqui do Sul, por coincidência, certo? Então, aqui a gente consegue deixar tangível para vocês de quanto que eu estou falando quando eu falo de produtividade, quando eu falo de absenteísmo e essas outras coisas que não são tão fáceis de serem contabilizadas. Bom, então, vamos lá entender os riscos da população saudável. Como é que a gente entende esses riscos para a gente entender e poder gerenciar? Aqui eu vou dar um foco na questão do bem-estar, né? Que a gente fala, puxa, mas como é que eu vou medir bem-estar? Tem como medir bem-estar. E como é que eu sei que uma pessoa doente, se ela tem um maior bem-estar, ela vai estar melhor do que uma pessoa que tem um menor bem-estar? Também tem como medir. É isso que a gente vai discutir, tá? Então, assim, ele vem se destacando cada vez mais na gestão de saúde populacional. E a gente vai entender por quê, como eu mencionei. Existe uma parceria da Healthways e da Gallup, desde 2008, que eles definiram métricas para medir bem-estar. Então, tudo que eu não vou falar da métrica, mas tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu só quero dizer que está muito bem embasado, né? São estudos que são feitos de uma forma muito estruturada. Então, tudo que a gente está vendo aqui, ele tem muita base por trás. Então, o que eles mostraram nesse estudo da Gallup? Que existem, né, alguns setores que a gente consegue dividir a vida das pessoas, e esses setores eles impactam de forma diferente no nosso bem-estar. Um deles é o propósito, a saúde física está aqui, a comunidade, a inserção na comunidade, a questão da saúde financeira e a minha interação social. Tudo isso forma o indivíduo. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente não fala só, olha, não estou com dor de barriga hoje, ou não estou com a minha pressão alta. Não é disso que a gente está falando, é muito mais. É um somatório de todos esses elementos. E esses elementos, quando eles interagem, eles trazem para a gente alguns insights, para eu entender melhor o que está acontecendo e como é que eu posso traçar estratégias para ajudar, né? E a gente passa um pouco por barreiras, que a gente vai falar bem rapidinho mais para frente, o que é o coaching, né? Que eu ajudo as pessoas a entender por que elas não chegaram naquele determinado resultado. Então, isso é um pouco mais complexo do que a gente imagina, por isso que nem sempre a melhoria da saúde, ela é 2 mais 2 são 4, né? Depende um pouco mais de informação. Aqui tem um dado muito interessante, se vocês olharem, o vermelho, lembra que eu falei dos 5 elementos? O vermelhinho é o propósito. O propósito é o propósito mesmo. Por que eu levantei da cama hoje? Certo? O que me fez estar aqui? Eu posso dizer que hoje o meu propósito foi atendido, porque é um prazer estar aqui falando desse assunto com vocês, de verdade. E a questão social, a interação social, é como é que eu me relaciono, né, com as pessoas em volta. Saúde financeira, todo mundo sabe, se eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, se eu não tenho, certo? A questão da inserção na comunidade e a saúde física, que é o roxinho. Quando a gente olha a performance no trabalho, a gente percebe que o propósito, ele tem uma parcela muito significativa.
Então, não é só a ausência de doenças que vai fazer com que a pessoa seja produtiva. Então, aqui a gente tem um primeiro insight, depois eu vou mostrar isso em números, tá? Quando a gente olha a visita pronto-socorro, eu já tenho aqui a parte física um pouco mais prevalente, mas pode reparar que eu tenho outras coisas aqui também. Não é 100% físico, certo? Da mesma forma para a internação, porque intuitivamente a gente pensaria, não é tudo físico, não é, né? E quando a gente fala de absenteísmo e presenteísmo, a gente percebe que, olha como essas coisas também se misturam, certo? Então, vamos lá. Aí, quando a gente olha para as empresas, a gente percebe que a grande maioria delas só aborda o bem-estar físico. O que a gente chama? Ou tem um Health Risk Assessment, tem um programa para controle de peso, nutrição, sempre focado em saúde física, certo? É a grande maioria das empresas, não só aqui, mas lá fora também. E aí, quando a gente compara as empresas em relação ao absenteísmo não planejado, que a gente sabe que é muito mais nefasto do que aquele planejado, certo? Então, quando a gente compara as pessoas que estão prosperando nos 5 elementos que eu mencionei, o que é prosperando? As pessoas estão de bem com a vida, certo? Nesses 5 elementos está tudo legal. Tem o propósito, a parte financeira está legal, eu não tenho problema nenhum nesses 5 quesitos. As pessoas estão prosperando. Essas pessoas, elas têm muito menos absenteísmo não planejado do que aquelas que só estão prosperando no bem-estar físico, certo? Então, a pessoa ter uma saúde física maravilhosa, só que se o restante não estiver bem, ela vai faltar do mesmo jeito, ela não vai produzir do mesmo jeito, certo? Aqui, da mesma forma, 65% menos chance de estarem envolvidas em acidentes de trabalho. Não adianta estar com a saúde física 0 bala, não. Tem que olhar o resto como está, certo? Porque se o resto não estiver bem, a chance de acidente de trabalho continua bastante elevada. E também de abandonar a empresa quando a situação melhorar, certo? Se a pessoa está feliz dentro da empresa, se ela está prosperando em todas as dimensões, a chance dela querer ir embora é muito menor. Isso a gente fala de retenção de talento, etc. Porque assim, o mercado está ruim muitas vezes para o trabalhador normal, mas a gente sabe que tem determinadas pessoas que não têm crise no mercado, são talentos, né? São pessoas que conseguem, e são essas pessoas que elas interessam também para as nossas empresas, certo? Aqui é uma outra forma de ver. A gente olha aqui as pessoas com doenças crônicas, a probabilidade de custos de saúde serem muito elevados é muito maior quando ela prospera só na saúde física, comparado se ela prospera também no financeiro e no social. Quer dizer, existem estudos feitos, como eu mostrei para vocês, muito bem embasados, mostrando que a gente precisa olhar o todo. E é muito engraçado, quando começou a me cair a ficha disso aqui, eu fiquei pensando, isso não é óbvio? Claro que é óbvio. Se eu estou mais feliz, eu vou fazer melhor o que eu tenho para fazer. Eu vou ter mais. É tão óbvio isso, mas é tão difícil da gente mostrar, da gente provar, né? Mas aqui tem alguma prova para vocês, para trazer. A mesma coisa, quem está prosperando, as pessoas que têm doenças crônicas e estão prosperando só na saúde física, elas demoram muito mais para se recuperar do que aquelas que estão prosperando, né, nas outras dimensões. Ela se recupera muito mais rápido. Eu acho que assim, com isso a gente mostrou um pouco para vocês que quando eu falo de saúde, quando eu falo de bem-estar, eu não estou falando só de uma questão isolada ou só da ausência de doença, é muito mais do que isso. E lembra que eu mostrei no gráfico, aquela parte de produtividade está muito relacionada a isso que a gente discutiu até agora. Tá certo? Então vamos lá, vamos discutir um pouco as ferramentas específicas para isso. Lá na nossa primeira parte do gráfico, eu tenho uma população saudável e tenho uma população que está sob risco. Teoricamente, essas pessoas não precisam necessariamente ir ao médico, por exemplo, dependendo da situação. Né? Eu sou médica, eu não estou tirando, mas o que acontece é que a nossa cultura ela é muito focada, não, eu preciso, em primeiro lugar, consultar um médico. É muito importante você afastar o risco. Mas existem inúmeras condições que você pode ter outros profissionais de saúde que podem te ajudar nisso, e não necessariamente você precisa ir para o pronto-socorro, certo? Não necessariamente você precisa passar por uma internação.
Então, as ferramentas que estão ligadas a isso aqui, e outra coisa, isso também tudo tem um custo, certo? A gente precisa deixar, que a gente estava discutindo hoje de manhã, né? Acho que era com a Sheila, se não me engano, com a Isa. Ok, eu pago isso, que a gente estava conversando da judicialização, eu pago isso, agora quanta gente eu vou deixar sem, e não é juízo de valor, tá? Mas é o outro lado também que a gente tem que pensar. Se eu dou um tratamento de alto custo ali, isso vai faltar para um número muito grande de pessoas do outro lado. Então, é disso que a gente está faltando. Eu preciso dar o recurso certo para a população correta. Então, aqui, a gente tem ferramentas digitais, por exemplo. Então, isso com essa nova geração, que está chegando, mais até do que a nossa, ou enfim, né? As pessoas são muito afeitas, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo está indo para a era digital. Então, é uma oportunidade. Não dá para a gente jurar por Deus que vai ser a solução dos problemas, mas é uma oportunidade, nós temos que tentar, certo? O custo aqui, nesse caso, ele é muito menor. Se eu der ferramentas para as pessoas e com alguma motivação adequada, eu posso fazer com que essas pessoas busquem muita informação. E mais do que isso, a gente estava conversando no carro hoje, por exemplo, alguém sabe o que é artrodese de coluna? Uma cirurgia de coluna? Que põe uns pinos desse tamanho? Então, assim, se alguém em sã consciência vir aqueles pinos ali antes, puxa vida, será que não tem uma outra opção? Então, o conhecimento, a informação para as pessoas é um direito delas e a gente precisa passar isso para elas. Para que elas possam decidir, eu quero esse treco nas minhas costas porque não tem outro jeito. Agora, se tiver um plano B, eu estou no plano B. E não é o que a gente vê, infelizmente não é. Quando a gente olha as estatísticas de cirurgia de coluna, a grande maioria vai direto para a artrodese, sem nem fazer fisioterapia antes, tá certo? Tá? Então, as pessoas têm ou não têm direito de entender e saber que informações elas têm disponíveis para decidirem em relação à própria saúde. É disso que a gente está falando, tá? E aqui essas ferramentas podem ser muito úteis para nós. Aqui é o coaching. O coaching, ele ajuda você a romper barreiras. Eu não vou entrar em detalhes, que não é o nosso objetivo, mas assim, por que eu não consigo ter uma alimentação boa? Porque você não tem tempo? Então vamos trabalhar por que você não tem tempo. Então o coaching, ele ajuda a pessoa a romper determinadas barreiras e que às vezes para ela aquilo, ela acha que é impossível e não é. Com ajuda ela consegue. E fazer mudança de hábitos, tá? Lembra que a gente está falando dessa população aqui. Certo? Bom, alguns resultados que a gente tem com coaching, as pessoas mudam de estágio de comportamento, esses dados também são brasileiros, só de curiosidade para vocês, as pessoas evoluem na mudança de comportamento e a gente tem uma oportunidade de fazer com que essas ferramentas trabalhem de forma integrada. Então, para uma população totalmente sem risco, a web pode ser uma solução. Certo? Ou através do celular, do mobile. De repente, para outras não, eu preciso do coach junto, de alguém ali estimulando, ou de outras não. Então, assim, isso é um mix de ferramentas que a gente tem que usar, certo? Para atingir o melhor resultado. E a tecnologia, eu vou falar um pouquinho mais para frente, se aplica em tudo, desde os casos mais complexos até os casos mais simples, né? Quem aqui tem Fitbit ou alguma coisa parecida? Tirando o Dr. Alberto. O Jefferson tímido aqui. Cada vez mais esses wearables que a gente chama, né, que nada mais é alguma coisa pendurada em você e que pode ajudar a saber como você dorme, quantos passos você dá, se você se movimenta, se você não se movimenta. Então essas coisas podem ajudar a gente a ter hábitos de vida melhores, né? Bom, então passamos daqui, falamos da ferramenta digital. Aqui, quando já tem uma doença crônica, é interessante que existam programas especializados para isso. A gente sabe que isso funciona, certo? Então, são programas que vão desde um acompanhamento por telefone, envolve a parte digital também, dependendo de cada pessoa, e aqui eu começo a agregar outros especialistas, digamos assim, certo? Aqui eu preciso 100% do médico, eu não tenho dúvida disso, eu preciso 100% do médico. Então, a gente pega um paciente, por exemplo, que tem diabetes, ou viés, que eu sou endocrinologista, né? Então, não adianta, diabetes é sempre o exemplo utilizado. Mas, enfim, você precisa de um médico para entender o risco, para dizer se vai ser só dieta, para dizer se vai ter medicamento ou não, se vai ser insulina, etc, etc. Tá?
Então, aqui são programas que precisam de mais profissionais acoplados. E aqui são só alguns resultados desses programas também, que eu não vou cansar vocês, mas para dizer que isso funciona. Existem programas para gestão de doentes crônicos que conseguem reduzir, sim, idas desnecessárias ao pronto-socorro, internações, certo? Desde que a pessoa siga as recomendações, que ela seja estimulada para isso. Então, essa seria uma ferramenta mais adequada. Isso acaba mostrando um retorno financeiro. Lembra que eu mostrei que do lado de lá era produtividade, que a gente ia medir? Lembra? E lembra que do lado de cá era custo, porque o custo já é alto? Então, aqui eu já começo a ver indícios de redução de custo. Certo? Por quê? Porque o que é caro, quem trabalha com operadora sabe, é internação. Se eu consigo reduzir a internação onde isso é possível, eu vou conseguir trazer uma economia. Certo? E é um ganha-ganha. Certo? Porque o paciente também não quer internar, né? É o ganha-ganha-ganha. A empresa ganha, a operadora ganha, o paciente ganha. E aqui vamos para o fim do nosso gráfico, que são as pessoas que realmente... E doença custa caro, viu, gente? Doença não tem jeito. Depois que adoeceu, é o risco do negócio. Certo? Adoeceu, tem uma doença grave, tem um câncer terminal, isso vai custar caro. Não tem como não custar. E aí a gente também tem que garantir que existam recursos para que essa população receba o cuidado que ela precisa. Se eu não cuidar bem da minha verba toda, vai faltar para cá também. Aqui são só resultados também, mostrando que esses programas, eles, em alguma dimensão, em alguma proporção, eles funcionam. Certo? Tem uma limitação, mas eles funcionam. Você consegue diminuir as internações, por exemplo. Você consegue reduzir as reinternações. Então, existem ações que a gente pode fazer para ajudar a controlar o custo ali. E a coordenação da atenção, de toda essa atenção, porque a gente falou da parte de gestão, certo? Nós falamos de gestão de saúde, saudável, doente, né? Casos complexos. E essa pessoa no centro, certo? Como é que a tecnologia pode ajudar? Para onde que essas coisas estão caminhando? Então, existe um caminho que e assim, isso é particularmente uma opinião minha, eu acompanho isso, como já falei para vocês, há 18 anos. A gente vê sempre as mesmas pessoas nos eventos, falando que precisamos criar um sistema. Então, isso é muito difícil, eu não estou dizendo que é impossível. E está surgindo uma nova opção, que é a ferramenta na nossa mão, porque isso tudo é nosso. As informações de saúde são minhas, ela não é do sistema de saúde. Então, pode ser um caminho que isso esteja na mão da pessoa. Não gosto de falar paciente, porque não é só do doente, né? Que a gente tem falado muito em coordenação de cuidado, em contínuo de cuidado. Eu vou estar presente tanto quando ele está saudável, tanto quando ele tem um episódio que ele precisa da internação. Certo? Essa é a ideia. Então, se isso vier para a mão da pessoa, a gente vai ter uma filosofia de experiência centralizada no indivíduo, que é tudo que a gente tem conversado. A pessoa, ela controla os seus próprios dados e ela compartilha esses dados com quem ela quiser, certo? A ideia, para onde se está indo, esse aplicativo, ele segue a pessoa. Independente dela estar no plano de saúde A, B, C ou D, ela tem esse aplicativo, porque os dados são dela, né? Porque o perfil de saúde continua mesmo após o patrocínio. Então, esse é um caminho que a gente está vendo seguir, tá? E aqui, da mesma forma, onde a gente tem como rede social LinkedIn, por exemplo, a gente concentra as nossas... como rede profissional LinkedIn, o Facebook e o social, a ideia é que isso se concentre também para a saúde, tá? Esse é um caminho que está sendo seguido. Outra coisa importante para que isso dê certo. Quem já usou aplicativo de dieta aqui? Alguém já usou? De colocar dieta? Gente, se tem alguém com vergonha, eu digo, é horrível aqui. É trabalhosíssimo. Você faz isso, sabe, 2, 3 dias depois você desiste. Porque ela não tem o que você come, não tem a quantidade, não tem... Então, uma das coisas que tem se percebido é que esses dados, eles têm que ser coletados sem atrito. Por isso que isso aqui, de uma certa forma, funciona. Para a dieta ainda não tem. Em breve virá. Mas, por exemplo, quantas horas de sono? Só dormir. Certo? Dormir bem, não dormir, né? E você vai se conhecendo. E assim é que vai ter que ser.
Tudo isso vai ser sem atrito, você não vai ter que fazer força para colocar esses dados. Eles naturalmente vão estar, através desses wearables, num lugar para trazer informação. Qual o benefício que a gente pode... Olha que interessante em termos de Big Data. Então, a gente pode imaginar que a gente pode provar, que a gente até já sabe, aquele colaborador que não dorme bem, ele é mais suscetível a acidente de trabalho. Certo? Tudo isso vai ser Big Data. Quanto que isso custa? Porque eu posso cruzar essas informações, certo? Com as informações da performance no trabalho, de produtividade, e o céu é o limite, certo? Aliás, isso me encanta muito, que é muito bacana. E esse hiperengajamento, ele precisa ser fácil e tem a ideia de não ser só naquele momento em que internou, acompanhar você sempre. Certo? E você acessar o recurso de acordo com a sua necessidade naquele momento, tá? Então, aqui, como eu falei, todos os prestadores. Qual uma outra vantagem que a gente tem disso, né? Não estou dizendo que é a solução, mas a gente vai conseguir, através dessa descrição que eu comentei, agregar os melhores provedores. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, eu tenho os meus profissionais, que eu sei onde a rede de fisioterapia é excelente. Então, o colaborador, em vez de ele ficar solto, sozinho na hora de procurar, ele vai ter esta referência ali. Então, eu vou conseguir ajudar na coordenação de cuidado. Faz sentido isso? Tá? Então, através não de um prontuário eletrônico vazio ou sozinho, mas do prontuário do paciente, certo? E dos provedores que eu posso acoplar a este dispositivo, ajudar a pessoa nas suas decisões, certo? Que é muito do que a gente está conversando aqui também, tá? Bom, e para finalizar, lembra que eu falei que a gente ia discutir tudo isso, falar um pouco de tecnologia e a comunidade, certo? Como é que a comunidade interage nisso aí? Faz diferença, não faz diferença? E aí a gente começa a acompanhar os estudos do Blue Zones. O Dan Bittner é um membro da National Geographic, que ele viajou o mundo. Aliás, o livro é interessante, quem tiver curiosidade de ler. Ele começou a analisar o lugar onde as pessoas vivem mais tempo, mais saudáveis e mais felizes. E o que esses lugares tinham em comum, certo? Então, foram 5 regiões no mundo, certo? Que são essas que estão plotadas no mapa, e durante 10 anos essas localidades foram estudadas. E aí surgiu o projeto Blue Zones, certo? Para tentar entender o que deu certo e replicar isto na comunidade, certo? E, de novo, eu não estou falando aqui da parte médica, eu estou falando do supermercado, estou falando da comunidade mesmo, certo? Que foi o que a gente combinou de falar lá no começo. E aí, o que eles viram nesse estudo? Eles criaram o Power 9. O que é esse Power 9? São as 9 coisas que eles descobriram que essas pessoas que eram longevas, ou melhor, essas comunidades que eram longevas, tinham em comum. Primeiro, que eles se moviam naturalmente, né? Então, eles moravam em regiões montanhosas, então eles subiam, desciam, então eles eram ativos naturalmente. Ter um propósito. Isso é fundamental. A gente estava conversando também, é tanta gente que a gente conversa, acho que não foi hoje de manhã, não. Foi até ontem. Não, foi hoje que a gente estava falando do álcool. Estava comentando, acho que com o Roberto, a gente estava conversando no carro. E, quer dizer, às vezes as pessoas não têm um propósito, elas acabam indo para o alcoolismo, porque não tem um propósito de vida. Isso é fundamental. Diminuir um pouco o ritmo de vida, serve para mim, eu tento, né? Comer até ficar 80% satisfeito, comer vegetais, tomar 1 ou 2 taças de vinho por dia, participar de um círculo social, ter uma fé, seja ela qual for, e um bom relacionamento com a família em primeiro lugar. Tá? Isso segundo os estudos deles em relação ao Blue Zones. E aí a gente começa a entender que mudar o ambiente, a política e o entorno podem fazer as escolhas mais saudáveis serem mais fáceis para a gente, certo? Vamos pensar numa situação aqui. A gente está fazendo aquela dieta louca para tentar emagrecer.
Aí a gente sai e encontra uma doceira maravilhosa, aquelas coisas todas ali, é o que a gente chama, o ambiente é obesogênico. Por mais que o paciente tente fazer sozinho, o ambiente acaba contribuindo para que ele não cumpra a sua dieta. E também, quando a gente estuda Behavioral Economics, a gente vê que muitas vezes, se você mudar o ambiente, você tem resultados muito melhores em várias instâncias da vida, simplesmente porque o nosso cérebro funciona dessa forma. Né? De novo, isso não é novo, hein? Que as nossas avós diziam, dize-me com quem andas que te direi quem és. Quer dizer, que meio que você está inserido. Isso faz diferença, né? Então, eu acho que aqui em Jaraguá, isso é uma coisa que me empolga também, os elementos que estão reunidos aqui possibilitam uma ação sem precedentes no Brasil. Certo? Eu acho que a gente tem uma possibilidade, colocando todos esses atores, como o Fabrício comentou, juntos, trabalhando, a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer aqui um case de sucesso para a saúde e felicidade das pessoas. E aqui faz parte o raio da vida, faz parte do Blue Zones, que é, num raio de 12 quilômetros, é que as pessoas são influenciadas. Certo? Então, num raio de 12 quilômetros, tudo que acontece ali influencia fortemente a vida das pessoas. E aí, a gente está falando com relação ao indivíduo, ao local e às políticas, certo? O indivíduo ele tem que se comprometer, aí ele vai se ligar aos pares, né? E ter um propósito, voluntariado. No local, o entorno precisa ajudar. Lojas, mercados, locais de trabalho, fundamental. Restaurantes, escolas, locais de fé, e das políticas com relação à alimentação, fumo, por exemplo, certo? E aí, alguns resultados que a gente observa, e esses resultados, como também o Fabrício comentou, cada local é próprio. Então, vai ser uma surpresa, né? A gente o que nós vamos colher aqui, com isso implementado em Jaraguá do Sul? A gente, por exemplo, em alguns lugares a cidade passou por reduziu os custos em saúde, aqui em Albert Lea, Minnesota, acrescentou mais de 3 anos na expectativa de vida e uma redução de 18% de absenteísmo no ambiente de trabalho, certo? E aí a gente vai vendo outros exemplos. Em Iowa, por exemplo, o estado passou do 16º para o 9º do ranking do bem-estar do Gallup, e permanece nos top 10 no último relatório de 2016, certo? Vem aumentando nos 3 últimos anos, por 3 anos consecutivos, certo? E assim sucessivamente. Na Califórnia, redução de obesidade, redução de tabagismo, cada núcleo vai colher o que conseguiu, o que plantou e o que está relacionado às suas particularidades e às ações desenvolvidas lá. Assim, aqui, para finalizar, tem um vídeo, que ele até é relativamente longo, mas ele vai dar uma ideia para vocês de como a comunidade pode interagir e pode influenciar o comportamento das pessoas. What's the secret to longevity? In blue zones, parts of the world where people live the longest, people don't try to live longer, it just happens to them. Over the last 10 years, our Blue Zones research team has traveled to 5 confirmed places where people live the longest. We discovered 9 common characteristics that help identify a path for up to 12 extra years of a healthier life. How? Let's start with some facts. We know that only 20% of how long the average individual lives is because of genes. The other 80% is lifestyle and environment. We spend $110 billion a year on diets, exercise programs, and supplements. Some have the right idea, but offer a quick fix, not a long-term solution. If you're overweight, it's probably not your fault. Candy bars, sugary drinks, and salty snacks tempt us where we work, shop, and socialize. More than half our calories come from junk food. No wonder 2/3 of us are overweight. Science shows that self-control can take us only so far in improving our health. Eventually, we have to improve our surroundings. We make hundreds of mindless decisions every day that affect our health. By changing small things like the proximity of food in your kitchen, making the active option the easy option by getting a dog and getting rid of mechanical conveniences, you can start adding years to your life. Blue Zones has gathered all the best practices in the world for creating a healthy environment and produced a list of best practices for people and communities to choose from.
For individuals, it starts by taking the Blue Zone's personal pledge. This free pledge helps make the healthy choice in your life the unavoidable choice. The pledge helps you move naturally all day long, have less stress in your life, make it easier to eat more nutritious food with fewer calories, and connect more with the right people. On the community level, we start by examining all of the things that influence our everyday lives. Since most people spend their time within 10 miles of their homes and work, we focus on their life radius. We have over 150 evidence-based interventions, nudges, and defaults that have worked elsewhere. Then we work with city leaders and organizations to choose the ones that are right for their communities. We optimize building designs for better health. We've identified changes that can help people at schools, grocery stores, restaurants, and workplaces eat less, eat better, move more, and connect socially. We help people find their purpose, their passions, strengths, and help them find a place to put those gifts to work in the community. We know that volunteers weigh less, have lower medical costs, and have higher well-being than people who don't volunteer. Science shows behaviors and attitudes are contagious, so we help connect groups of people ready to change their health with other like-minded people. Others around them start to do the same. Pretty soon, an entire community can change for the better, and the Blue Zones Project is here to help. Our experts work directly with your community to develop the expertise, motivate the masses, and reverse engineer your physical environment for a perfect storm of influence that leads to a critical mass of change. Blue Zones Project cities have seen obesity and smoking rates drop while seeing their well-being rise. This adds up to not only millions of dollars in savings, but more importantly, a better place for our children to grow up. Take the pledge today. At first, it takes some commitment, but before you know it, it'll be second nature to live longer, better. É isso. Muito obrigada. Agradecemos as palavras aqui da doutora Ana Cláudia. Peço para que ela permaneça aqui no palco. Nós vamos abrir para algumas perguntas. As meninas estarão com os microfones circulando pelas laterais. Sim. Aberto às perguntas, gente. Boa tarde. Meu Boa nome é tarde. Antônio Marcos, criador e presidente da Rede Nacional Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer. Parabéns. A primeira do Brasil aqui em Jaraguá do Sul. Doutora, a minha pergunta é a seguinte: eu vejo muita dificuldade, tanto do governo quanto as empresas de plano de saúde, investirem na prevenção. Eu gostaria da sua opinião a respeito. Obrigado. Olha, realmente não é uma coisa fácil e depende muito mais da cultura e do que aquela determinada operadora acredita do que outra coisa, na minha visão, certo? Eu acho que os benefícios, eles são muitos, mas a maneira como a gente mede retorno, como eu tentei mostrar no gráfico para vocês, ela não é perfeita, ela é muito imperfeita. Então, por isso que é tão difícil da gente mostrar quais são os ganhos, né? Acho que isso é uma coisa que atrapalha, mas depende muito também da cultura e do que cada uma das operadoras acreditam. A gente vê que tem muitas operadoras que fazem isso e muitas iniciativas de governo também nesse sentido. Até quando a gente olha a parte de atenção primária no nosso próprio país, a gente vê que o investimento ele é maior do que na privada. Então, eu acho que... e, por outro lado, como já trabalho nisso há tanto tempo, esse é um movimento... Eu já me fiz muito essa pergunta, muito mesmo. Mas o movimento ele é tão positivo no sentido contrário que eu também já não me faço mais essa pergunta. Eu simplesmente continuo, porque eu vejo que, por mais que seja difícil a gente explicar em muitas situações, os argumentos estão aqui, como a gente viu, mas por mais que seja difícil, é um movimento que não para mais, certo? Então, ele vai continuar sozinho, independente de todas as dúvidas que pairam com relação a isso. Não sei se eu respondi. Mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou consultor da empresa Lumens, atuo na área da saúde há aproximadamente 7 anos e ao longo desses anos o que nós temos visto é que qualquer análise, qualquer tomada de decisão assertiva, de forma consciente, ela é pautada em dados, pautada em análise desses dados. Hoje, é percebido uma grande dificuldade assim, das empresas em coletarem esses dados, seja as informações
que vem do plano de saúde, seja as informações do próprio RH. Qual seria a sua opinião ou qual seria a sua ideia em relação à organização desses dados para a empresa, em relação à própria coleta do dado e organização? Obrigada pela pergunta, excelente pergunta. E o que eu acho que são alguns fatores aí. O primeiro fator é a questão da falta de visão da importância disso e do conhecimento mesmo. Ele é um assunto árido, né? Vamos pegar um exemplo do banco de dados das operadoras. Quando a gente olha esse banco de dados, ele foi construído para cobrar a conta do cliente. Ele não foi construído para fazer gestão de saúde. Então, a maneira como os dados estão hoje construídos nos bancos de dados, eles não são próprios para fazer esse tipo de análise aqui que a gente precisa. Então, mas é possível fazer. Por isso que eu digo que são dois principais problemas na minha visão. O primeiro é você saber que isso é importante e saber como fazer, certo? E o segundo é você trabalhar com o que temos, com a nossa base de dados, para que a gente melhore a qualidade dessa base e consiga tirar conclusões. E eu posso garantir para você que isso é possível. Dá para a gente fazer, desde que eu coloque o foco certo, desde que os dados não são perfeitos, mas eles precisam estar corretos, né? Então, eu acho que são essas duas coisas. Primeiro, falta da visão da importância disso, porque os dados estão ali. Se alguém parasse, olhasse e falasse, poxa, deixa eu botar essa visão, conseguiria fazer, né? E segundo, essa questão de que as coisas são assim mesmo. Então, você precisa pensar de uma forma um pouco diferente para conseguir enxergar. Bom, doutora, a Cristiana pergunta como você vê a questão do aumento da idade produtiva das pessoas relacionado às organizações. Eu vejo com ótimos olhos em causa própria, certo? Não, sério, eu acho que assim, não dá para a gente comparar, né? Eu acho que uma pessoa de 50 anos, sei lá, 30 anos atrás, era uma pessoa que já estava realmente pensando em cuidar dos netos, em se aposentar. Hoje já não é mais assim, as pessoas estão em plena produtividade. Eu acho isso muito positivo, porque tem um balanço que vem da experiência, do conhecimento, junto com a força de trabalho da geração mais jovem. Então, eu vejo com os melhores olhos possível, eu acho que isso, muito pelo contrário, é a fórmula do sucesso. Quando a gente junta as duas coisas, né? Você não precisa ficar reinventando a roda toda hora. Se você muda sempre as pessoas para um pessoal muito mais novo, para um pessoal que não viu aquilo, você vai refazer coisas que necessariamente não precisariam ser refeitas, porque você já teve uma experiência anterior. Muito bem, agradecemos a doutora Ana Cláudia, peço uma salva de palmas à nossa palestrante que trouxe o tema Gestão de Saúde Populacional, entender os riscos para gerir bem os custos.